Olá, senhores e senhoras telespectadores e telespectadoras. Esta é mais uma edição do programa A Psicologia e Você, e hoje trazemos como convidado nosso colega psicólogo e professor doutor em psicologia, Luiz Antônio Campos, que vai nos falar da sua experiência em termos acadêmicos como profissional de coordenação e professor, autor e regente de disciplinas, um pouco sobre a carreira do psicólogo e quais são as novas exigências. Meu caro professor e amigo Luiz Antônio, por gentileza, faça uma pequena apresentação da sua atividade e nos dê uma ideia sobre um pouco de história da psicologia, como é que ela evoluiu, né? Quantos anos de psicologia tem no Brasil e quais são as direções em que a psicologia avançou. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Tavares pelo convite, para a gente estar podendo falar aqui um pouquinho. Eu sou Luiz Antônio, tenho formação em psicologia, né, na UFRJ, e no momento coordeno o mestrado da Universidade Católica de Petrópolis e também tenho outras atividades docentes de coordenação. Bem, quando a gente fala na psicologia de maneira geral e na psicologia no Brasil, né, nós temos uma história recente ainda, nós temos uma história bastante recente da psicologia, mas ela vai ganhando força, né, vai se popularizando nesses últimos anos. Tanto a sua força a gente pode ver pelas turmas, né, a gente pode ver pelo número de pessoas interessadas e pelo aquilo que ela está trazendo para a sociedade de maneira geral, né? Nós temos diversos cursos de psicologia, ou seja, a formação ela começa na PUC, né? Onde nós temos o primeiro departamento, era um departamento onde você iria iniciar as atividades daquilo que depois seria a primeira graduação em psicologia. A psicologia ela já começa, então, muito próxima com a pedagogia, na época, e também, por outro lado, com os filósofos que tinham aqui no Brasil dessa maneira, e com as pessoas que vieram, como o professor Flopé Seminério e outros professores, o professor Schneider, que vieram para cá. Então, quando a gente tem lá, na PUC, esse é o início. Da PUC, depois vão para diversas outras instituições, que a gente tem essa ciência, né? E também uma profissão. Ou seja, primeiro você tem ela como ciência, e depois você vai ter a regulamentação da profissão de psicólogo, que é o que a gente mais usualmente vê, ou seja, as pessoas vendo psicólogo e sempre muito mais ligado dentro da formação a uma área clínica, né? Isso também é uma questão que a psicologia vem tentando se apresentar e demonstrar sua força, que não é apenas na área clínica que nós temos a sua força. O psicólogo ele pode atuar em diversas áreas, por exemplo, com essa questão que teve aí em Petrópolis, em desastres, em emergência. Ele também pode atuar no campo esportivo, é muito importante, está vindo uma Copa do Mundo, então a gente pode ter psicólogo esportivo, tem psicólogo organizacional, é aquele que vai dar conta ou vai tentar dar conta das questões que implicam as organizações. Nós temos um psicólogo da saúde, né, que está envolvido com as questões de saúde, de maneira geral, no SUS. Mais recentemente, nós vimos a questão da pandemia, então você tem todo o envolvimento da psicologia nesse sentido. Então, uma coisa que é interessante, Tavares, que as pessoas às vezes perguntam, né? A psicologia, mais ou menos aos 30 anos, como curso de graduação, ela tem aumentado. Isso é um fator muito engraçado, porque a gente vai percebendo as outras profissões, elas têm muita época, né? Então você tem moda, por exemplo, fisioterapia, nós tivemos isso. Teve uma época da década de 90, mais ou menos 94, você teve um boom, até muito ligado a uma questão do Ronaldo, fenômeno, jogador, teve um boom. Em outros momentos você tem outras, na minha época, muito tempo atrás, oceanografia, do nada se transformou, porque tinha muito filme já custou, essas coisas, todo mundo queria ser. Então, essas profissões também, elas acompanham, como tem que acompanhar a cultura, o seu momento, e, enfim, vamos chamar assim de um certo influência desse momento.
E a psicologia, ela vem mais ou menos nesses 30 anos crescendo constantemente. Ela cresce em número de pessoas que buscam o curso de graduação em psicologia. Então, nós temos um aumento com a questão da pandemia nesses últimos 2 anos. Aumentou ainda mais o número de procura por aluno de psicologia. Vocês estiverem escutando em qualquer lugar do país, vocês verão que o corte das notas, seja do Enem, seja de universidades da região locais, aumentou de uma maneira muito forte, maior do que as outras. Então, isso nós temos essa questão da psicologia como instituições. E nós tivemos um aumento muito grande nesses anos das ofertas de vagas em psicologia, com novas instituições das diversas naturezas, sejam confessionais, sejam particulares, seja capital aberto, capital fechado. E nós temos a grande discussão do momento, né, que é a questão da psicologia na modalidade ED, que é uma discussão que tem que ser amadurecida, porque existem pontos positivos, existem pontos negativos. Os atores envolvidos tentam entender bem qual será o impacto, ou qual pode ser o impacto dessa psicologia na modalidade ED, se acontecerá como aconteceu com o serviço social, com a fisioterapia e vários outros cursos da área de saúde. Então, isso é uma questão que eu sempre falo, tem que ser amadurecida, não é apaixonada, sou a favor, sou contra, não. Mas tem que se entender o que se tem de possibilidade, o que não se tem de possibilidade. É claro que tem todo um movimento muito grande de algumas instituições contrárias à psicologia na modalidade EAD e outras favoráveis. Então, isso vai ser sempre dos pontos. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é um curso na modalidade EAD. Então, para você que está ouvindo, é interessante você ver como é que está o curso de serviço social da modalidade EAD, de fisioterapia da modalidade EAD, porque muitas pessoas acham que todo o curso vai ser remoto ou à distância. Não. Talvez daqui a 1000 anos, né? Não se sabe. Uma questão ainda. Mas no momento, essa discussão ela é saudável, porque se trata da promoção da saúde mental e do bem-estar. Então, esse é o foco da psicologia, a meu ver, e você colocou muito bem que esse primeiro viés, o viés da psicologia clínica, está muito bem fundamentado, muito bem consolidado e conhecido, né, pela maioria das pessoas. Sabemos que há alguns estigmas também ainda a serem superados, que é a questão de que a psicologia, tal como a psiquiatria, tenha lá uma ligação mais forte com aqueles que têm déficit em saúde mental, o que não é o caso, né? Que a gente sabe que pessoas que são saudáveis passam por crises, e crises podem sim ser tratadas pela psicologia, e a pessoa pode obter bem-estar com esse tipo de trabalho terapêutico. Mas, Luiz, eu queria que a gente estendesse um pouco mais a abrangência dos campos da psicologia, do que seja uma tendência. Nós vemos hoje psicologia organizacional e do trabalho, que é um ramo já estudado também, a parte da psicologia na questão do recrutamento e seleção de pessoal, a parte da psicologia que apoia o setor jurídico, né, com a psicologia forense, a psicologia jurídica, enfim, nós temos aí vários desdobramentos, e na sua ótica, na sua visão, essa psicologia associada ao tema saúde mental e políticas públicas, como que você vê as coisas no momento? Há uma tendência a crescer, há uma tendência às autoridades públicas a compreenderem a importância do controle desses espaços aonde se promove a saúde mental, de modo a melhorar a nossa oferta e mitigar, por exemplo, os episódios pós-pandemia, como crises de ansiedade, agonias, conflitos familiares provocados aí pela redução do distanciamento social, a obrigação, redução por um lado e também afastamento por outro, em que as relações proximais ficaram um pouco mais estressadas e causando aí preocupações. Nós vemos aí a violência contra a mulher aumentando, isso não pode continuar assim. Como é que seria, na sua visão, Luiz, essa questão de enfrentamento? Né? Como que a psicologia pode ser olha só, essa promoção de bem-estar?
Professor Tavares, como é que eu percebo isso assim, né? Não é só agora, não é só nesse momento, não, tá? Há muitos anos você tem um grande, vamos botar assim, um grande degrau, uma grande distância entre aquilo que é preconizado, aquilo que é dito, aquilo que é muito comentado e aquilo que de fato acaba sendo efetivado, tá? Seja na rede pública, seja na rede privada de saúde. Vão ter mais aqui a rede pública, né, que seria obrigação do Estado, pelo SUS, tudo isso. Nesse momento, a gente sabe que, em função da pandemia, né, já no início da pandemia, nós já sabíamos disso, que, como se trata, segundo a maioria, vários autores, né, de uma epidemia onde a base do controle ela é comportamental, ou seja, no sentido de eu usar máscara para evitar o contágio, eu ficar na minha casa para evitar o contágio, eu continuar lavando a mão, tomando os cuidados. Então, é só a gente, cada um de nós aqui nesse momento, fazer um pensamento de quem continua lavando a mão ou tomando banho e mal chega em casa após sair. Quem continua com os cuidados com a roupa. Então, isso aí cada um faz. Ou seja, então, essas condutas, esses comportamentos, eles não naturalmente eles vão sendo assumidos por nós ou pela população. Tem todo um trâmite. E quando a gente vai falar de políticas públicas, né, a gente está, por exemplo, para fazer a Congresso aqui Estadual de Saúde Mental, no estado do Rio de Janeiro, né, a gente tem uma percepção exatamente dessas políticas, que são sempre muito bem feitas, muito bem desenhadas, muito bem escritas. Tá? Tem vários teóricos, diversas instituições estudando saúde, tudo isso. Você mesmo, por exemplo, quando teve muito interesse em população em situação de rua, tem várias teorias, tem vários teóricos, tem várias pílulas brilhantes. Mas quando a gente vê pessoas que, de fato, vão dedicar esse seu tempo numa ação, isso já cai muito, né? A gente tem muito, então a gente tem muita, estou eu falando, tá deixando aqui bem claro, como está registrado o meu, tem muita teorização do ideal da saúde mental, principalmente, e daquilo que as pessoas, de fato, põem a mão na massa e vão tentar falar ou tentar resgatar nisso tudo. Então, esse ato não é novo, então a gente vê isso, eu particularmente, ao nível de serviço público, né, onde eu também me insiro, isso é muito claro, desde 90, esse ato entre aquilo que deveria ser, as suas divisões políticas, aquilo que é muito bem desenhado e aquilo que é implementado. Então, nesse momento, Tavares, o que a gente está vendo? Tá? Eu tive um mês agora da regional, e na regional, o que a gente percebia? Tá? Uma necessidade muito grande de ampliação de profissionais de saúde mental, inclui-se nele, claro, os psicólogos, em função da demanda que aumentou nesses últimos 2 anos. O que quer dizer? Tem sempre um número mágico aí que em torno de 40% aumentou o número de depressivos, em torno de 40% aumentou os ansiosos, em torno de 40% aumentou as tentativas ou os suicídios. Então, a gente tem um número, seria alarmante. Se a gente pensar 40%, é algo muito expressivo, é muito alto. Então, com isso, você demandaria minimamente, para um sistema já deficitário de profissionais em saúde mental, mais de 40% de profissionais. Na minha realidade lá, Tavares, hoje, se você for para uma consulta psicológica, você vai demorar, tirando aqueles casos que a gente coloca como sendo necessários daquele momento, uma intervenção naquele momento, você vai esperar 4 meses, mais ou menos. Tá? Então, quem está nos ouvindo, se for da área da saúde mental, ou psicólogos ou similares, sabe que em 4 meses, muitas das questões ou se resolveram pelo bem, ou se resolveram pelo mal, simples assim, né? Ou se agravaram muito para essa intervenção. Só para a gente deixar claro para nossos telespectadores, essas taxas de 40% se dão em acréscimo às taxas existentes, não a 40% da população. Fique bem claro que a grande maioria está em agonia, sim, e alguns graus de depressão bem moderada ou leve começam a aparecer, mas aquilo que entra no consultório ainda é acima das taxas usuais.
Ou seja, não se trata de uma desorganização mental de quase 40% de toda a população. É uma desorganização que cresceu nos índices históricos em 40% por efeito episódico, né? Efeito da pandemia e suas consequências comportamentais. Então, colocando isso, digamos assim, bem claro e agradecendo também a brilhante exposição do Luiz, vamos dar um intervalo agora, você fique aí, a gente logo após o nosso intervalo comercial, voltaremos com mais uma etapa com o nosso convidado. Eu sou o professor Tavares e esse é o programa A Psicologia e Você. Até já. Unileia, mais de 300 mil alunos, 1.800 cursos reconhecidos pelo MEC. Tecnologia única que proporciona a melhor experiência EAD do Brasil. 100% digital. Corpo docente formado por mestres e doutores. Unileia, Polo Petrópolis. Nós mudamos vidas. Hipershopping Petrópolis, Rua Tereza, 1515. Pois bem, estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Luiz Antônio Monteiro Campos, que é coordenador do mestrado em Psicologia na linha de atuação Cognição Social da Universidade Católica de Petrópolis. Mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Vamos continuar a nossa conversa, sempre muito curta, porque o tempo é curtinho, mas de muita qualidade. Como é a sua visão do aluno graduado, já que quando se gradua, ele tem que se definir, ele precisa, de alguma maneira, encontrar aquilo que dá sentido para a vida dele? Como que funciona as especializações e o mestrado na vida dessas pessoas? Eu sei que tanto você quanto eu somos suspeitos, porque nós somos assim, acadêmicos por natureza. Mas o efeito prático, né, que é ir lá na cara da demanda e fazer o trabalho, ele fica mais facilitado pela especialização do mestrado, o mestrado com um enfoque mais acadêmico ou profissional, dependendo da sua característica, ou, de alguma maneira, é pouco producente o avançar nas especializações. O que você acha? Você colocou uma questão que é bem legal, Tavares, que é bom que complementa o que eu parei na graduação. Olha só, há uns 25 anos atrás, era muito definida essa questão, né? Você vai fazer uma pós-graduação lato sensu, né, que seria as especializações, seria com uma vocação pragmática, de atuação, e se você fosse fazer o mestrado, né, os institutos, seria muito mais para ser pesquisador, para ser docente. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vai perceber, principalmente na área de saúde, que essa divisão já não existe tanto assim. Por quê? A própria CAPES, ela começa, em seus mestrados, ter uma questão que também é da empregabilidade, da responsabilidade social, da pessoa poder utilizar aquele saber, seja de 2 anos, seja de 4 anos. Agora, quando a gente está pensando nas especializações, né, do lato sensu, eu acho que é tipo assim, Tavares, para o formando, eu acho que é uma grande possibilidade de educação continuada, uma grande oportunidade dele se inserir com mais propriedade na área que ele deseja atuar e poder ter mais segurança. Tá? Eu sempre, o conceito que eu tenho trabalhado muito atualmente é segurança. O que acontece? Quando você faz uma pós-graduação, Tavares, vamos pensar em... Isso é outra coisa que eu acho que está acontecendo hoje em dia, Tavares. Esse tempo, eu falo de mim também, tá? Esse tempo que é de maturar o conhecimento, conseguir aplicar e tendo resposta um pouco, cada vez mais ele também é negligenciado. Então, depois eu vou falar até com calma, não quer dizer que você não deva fazer o mestrado direto, não é nada disso, tá? Porque existe muito mestrado, você vai ter uma aplicação e vai se dar muito bem com isso. Mas o caminho, vamos dizer assim, mais trivial, para mim, seria a especialização nesse sentido, até para a gente refinar aquilo que a gente gosta de atuar. E para a maioria das pessoas, existem várias pesquisas, né, nessa discussão que você falava assim,
a gente tinha muita pesquisa e mostrando o ganho financeiro, inclusive, das pessoas que fazem uma especialização. Tá? E aqui não é propaganda, não, tá, gente? Aqui é dado, vocês procurem, que eu vim aqui para falar de maneira geral de tudo, mas existe um ganho. E não é difícil a gente pensar, tá? Quando a gente gradua em qualquer profissão, que você seja graduado, vamos dar o exemplo, você graduou em fisioterapia, você está aqui, com a massa de graduados. Quando você faz uma especialização, que às vezes pode ser algo que te traga um diferencial, você já subiu um pouquinho e você já começou a identificar qual é a área que você passa a ser conhecido no mercado profissional. No caso da psicologia, se você sai, você é especialista em psicologia clínica, qual modalidade que seja, você já se diferenciou dessa gama de pessoas, então a possibilidade de você, em cada psicologia, inclusive no seu consultório, já é um pouquinho maior, inclusive o quanto você pode vir a cobrar dos seus clientes e seus pacientes em função disso. Se você quer psicologia esportiva, fez lá uma pós de psicologia esportiva, você vai diferenciar. Se você, no futuro, espera ter uma oportunidade de psicologia do trânsito, psicologia de exército, se você já tiver isso, agrega. E são cursos mais rápidos, assim, né? Vamos chamar assim, nem mais rápidos, mas mais disponíveis, que eu acho que é uma grande possibilidade, Tavares, para as pessoas. E o importante na psicologia, tá? Também valeria para cursos de capacitação, cursos mais breves, tudo isso é importante, porque você, Tavares, você consegue pensar a sua carreira. Isso Sim. que eu tenho, por exemplo, os 2 últimos cursos que eu ajudei a PPC, eu coloquei ou empreendedorismo, tá, gente? Ou alguma palavra com esse sentido, que é o quê? Ensinar a esse aluno, ainda como aluno, diz que, por exemplo, você é muito bom e às vezes você até ensina nos grupos quando as pessoas perguntam, como que eu dou uma nota fiscal? Como que eu cobro? Que são conhecimentos, gente, que não são naturais. Isso é algo que é muito ruim, às vezes, também, na gente, sabe, Tavares, na formação, que os alunos, acho que às vezes se sentem. Existe uma gama de conhecimentos que não é natural. Ele se torna natural para alguém que está 20 anos já atuando, mas para quem vai atuar, não é. Por exemplo, semana passada, uma ex-aluna, né, perguntando se valia a pena ou não comprar uma sala para botar o consultório dela. Isso, na verdade, gente, é um plano de negócio. Não tem uma resposta certa, vale a pena ou não vale a pena. Você vai ter que ver o ponto, localização, possível clientela, quanto que é o investimento, qual é a disposição financeira que a pessoa tem, ou seja, então, isso não é resposta certa. Então, não é resposta certa, tá? Não é resposta certa, tá? Então, mas o que é isso? É a gente fazer as pessoas pensarem, Tavares, que esse conhecimento, assim como os outros conhecimentos, são conhecimentos de fatos técnicos que podem estar disponíveis, mas que a pessoa tem que saber quais são as perguntas a fazer. Isso que é o mais importante. Mas isso tem que estar em algum local que vai ensinar as pessoas, olha, isso que estão falando de alvará não é simples, não. É simples para quem é. Tanto que tem despachante, gente. Se fosse tão simples assim, não tinha despachante de alvará, despachante de vários documentos. Ah, tem que ter PIA, não tem que ter PIA no consultório. Isso não é conhecimento simples, tá? Então, esse ponto, Tavares, assim, que eu acho que quando a pessoa vai fazendo uma educação continuada, ou seja, entender que o saber, que a profissão é algo para continuar, ou seja, que ela nunca vai parar de estudar, eu acho que ela agrega muito. Então, acho que seria ótimo as pessoas poderem fazer especialização, não só uma, tá? E o mestrado também é uma ótima opção, já é um curso de 2 anos, né, no estrito senso. Nós temos um mestrado muito bacana, que também a gente, além de toda a parte de capacitação teórica, ser ótimo profissional, poder ser um futuro professor, um futuro pesquisador, mas que ele também consiga, dentro da sua carreira, um destaque maior e também oferir receitas maiores. Isso também não é escondido no meu modo de pensamento. Você me conhece na questão de só o dinheiro pelo dinheiro, não é isso, mas é uma consequência.
Tá bom. Luiz, eu te agradeço, o tempo já esgotou, assim, é uma pena, te convido para uma outra oportunidade, voltarmos a falar sobre o assunto. É sempre muito agradável estar aí com um amigo e saber dos progressos. Eu sou o professor Tavares, esse é o programa Psicologia e Você. Obrigado, senhoras e senhores telespectadoras e telespectadores, por estarem conosco. Você é o motivo deste programa. A psicologia é você, nós somos a psicologia e o nosso objetivo é a promoção da informação de saúde e bem-estar. Obrigado, até a próxima.